Olá, olá, olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje para a segunda parte dos dublês dos Tokusatsu. Se você perdeu a primeira parte, vai aí na descrição, tá o link aí para você poder acompanhar, tá? Nesse daqui a gente finaliza o assunto sobre os astros aí que deram movimentos, vida a diversos personagens das séries japonesas. Alguns aí fazendo mais de um personagem, outros aí você não sabia nem como que era o rosto, que fez mais de um papel. Então acompanha aí até o final, tem bastante gente conhecida aqui pelo público brasileiro. Bora lá! Kenji Oba é um dos maiores astros dos Tokusatsu, outro daqueles que fez vários papéis coadjuvantes e foi dublê no início dos anos 70, inclusive usando as roupas do herói Kikaider. Ele depois foi escalado para ser o Akaranger na segunda metade da série Goranger. Depois de algumas pontas em outros seriados, ele foi escalado para ser o Battle Kenya em Battle Fever J, tanto como ator como dublê do herói nas cenas de luta. E repetiu a dose no ano seguinte, em Denjiman, fazendo também a versão civil e a versão do herói transformado. Com a popularidade que alcançou, o Kenji Oba foi escalado para a primeira série Metal Hero, Gavan, em 1982. Um personagem que ele reprisou até mesmo recentemente, há poucos anos, no filme que promovia o encontro do detetive espacial com a equipe Gokaiger. Inclusive nesse filme ele reprisou esses três personagens que eu citei ao mesmo tempo. Fora dos Tokusatsu, em 84 ele raspou a cabeça para o filme Death of Ninja, e esse personagem ele fez tanto sucesso que no ano seguinte ele reprisou esse tipo de papel mais 2 vezes. E como homenagem a isso, o Quentin Tarantino chamou ele para participar do filme Kill Bill em 2003, repetindo essa performance cômica dele. Hoje ele é presidente da sua própria agência de dublês, a Lucky Jet, que se concentra aí no treinamento de novos dublês. Hideaki Kusaka, ele é um caso meio diferente dos nossos amigos daqui. Ele vem trabalhando na série Sentai desde 1980, mas fazendo os papéis dos vilões mais importantes e dos robôs gigantes, a grande maioria deles. Dentre os vilões de destaque, ele fez o Hell Saturn e o Imperador Atom. E das séries que passaram por aqui, ele foi o Monarca Ladeus em Flashman e o Imperador Zeba em Maskman. Esse cara também foi o Gogo Robô, o Great Five em Maskman, também os queridíssimos Change Robô e o Flash King, além do monstro mais amado dos fãs de Tokusatsu. Ele era o Gyodai, inclusive o nome do meu cachorro, acreditem, tá? Com o rosto limpo, né, basicamente limpo, ele apareceu ali em Fiveman como o Gunter. Pra galera que começou a acompanhar Tokusatsu a partir de Power Rangers, ele era o Megazord e o Dragon Zord da primeira temporada, além do vilão Babu. Mas no ano passado, o Hideaki anunciou a sua aposentadoria, encerrando a sua carreira fazendo os robôs Lupin Kaiser e Pat Kaiser em Lupin Ranger vs Pat Ranger. E só resta a gente agradecer a tantos anos de dedicação. Esse é grande conhecido do público brasileiro, principalmente por ter dado o rosto ao vilão Magaren em Jaspion, mas por aqui ele também foi o Kazenin Storm em Jiraiya. Mas o Junichi Haruta já tinha começado a sua carreira bem antes, aos 16 anos, lá na Jack, aquela empresa de dublês que eu tinha citado no primeiro vídeo. Ele aprendeu a como saltar de grandes alturas e a treinar cenas de luta. A partir disso, ele começou a aparecer em várias séries Tokusatsu. No primeiro Kamen Rider, ele era dublê daqueles soldados que sempre apanham. Fez esse personagem esquisito aí em Robo Cage Ken. E também foi dublê de personagens principais. Na segunda série Sentai, Jacker, ele foi dublê em dose dupla. Ele deu movimentos ao líder Spade Ace e no finalzinho da série, ele era o dublê do Big One. Ele não ia muito com a cara de ser ator, mas mudou de ideia e em 82 ele estreou em Gogo 5. Pra quem não tinha notado, né? Outra série que passou por aqui, ele era o Kanpei Kuroda, o Gogo Black.
O cara era tão casca grossa que numa cena em que o Gogo Black tem que pular de um penhasco, o Haruta saiu rolando morro abaixo, machucou a bacia, a perna, e pra ele não era nada grave. O sucesso do personagem foi tanto que na série seguinte ele foi chamado de novo, dessa vez para fazer o herói Dyna Black. E um ano depois, 1985, lá estava ele vestindo preto de novo, dessa vez como uma Garen em Jaspion. Nos 3 casos o Haruta participou tanto como ator, fazendo o personagem nas horas civis, e também como o herói transformado nas cenas de ação. Pra ele não tinha tanta graça assim, não devia ser tão emocionante fazer o herói destransformado e na hora do vamos ver, não participar. Mais tarde, ele revelou que o Magaren, o seu primeiro papel como vilão, é o seu personagem preferido, porque ser o grande rival do herói também tem o seu encanto. Hoje em dia, ele atua mais em doramas, em novelas e tudo mais, mas volta e meia dá as caras em tokusatsu, como quando reapareceu como Kanpei Kuroda em Gokaiger. E não dá pra falar de dublês sem falar do grande Kazuo Nibori, um cara que deu vida a nada mais nada menos do que 14 Guerreiros Vermelhos de 75 até 91. Tudo isso lhe rendeu o apelido de Red Guy. Ele começou a sua carreira nas primeiras séries Kamen Rider, e todo o seu trabalho o levou a interpretar o herói principal, a seu dublê, né? Na série Kamen Rider Amazon. Em 75, um ano depois, quando veio a primeira série Sentai, ele foi lá dar vida ao primeiro herói vermelho da sua carreira, o Akaranger. Em 77, ele trocou o traje vermelho do Spade Ace, ele não foi o herói vermelho de Jacker, e ele foi ser o robô 17 da série Dai Tetsujin 17. Mas, em 79, ele retornou para os Super Sentais, foi lá em Battle Fever J que ele iniciou aí a sua grande linhagem de heróis vermelhos. Foram 13 séries seguidas onde o Kazuo Nibori fez o herói vermelho. Ele foi o Battle Japan em Battle Fever J, o Denji Red em Denjiman, o Vul Eagle em Sun Vulcan, o Gogo Red em Gogo 5, o Dyna Red em Dynaman, o Red One em Bioman, o Change Dragon de Changeman, o Red Flash de Flashman, o Red Mask de Maskman, o Red Falcon em Liveman, o Red Turbo em Turbo Ranger, o Five Red em Fiveman e finalmente o Red Hulk em Jetman. E, inclusive, ele é o padre que casa o Ryu e a Kaori em Jetman. Depois dessa série, ele passou a ser diretor de ação, das cenas de ação, e já iniciou logo na série seguinte, em D-Ranger. No decorrer das séries, ele sempre aparecia ali, dava um jeito de aparecer como algum personagem em vários episódios. Por exemplo, na primeira, na Goranger, onde ele era a versão civil do monstro Máscara de Pirata. No primeiro episódio de Changeman mesmo, inclusive, ele é um dos soldados que é atacado pelos monstros. E num episódio lá que a Mai, a Tindy Fênix, ela se disfarça de um monte de coisa lá, é um episódio meio Velho Oeste, tá lá o Kazuo como um dos cowboys. O Kazuo, inclusive, ele é mestre em Karatê e Kendo, aquela luta lá que usa aquela espada de bambu. E isso é evidente nos heróis que ele fazia, porque vocês viam que os vermelhos eram sempre os caras que utilizavam a espada. Ele mesmo é que levou isso para os heróis. Inclusive, ele depois fundou a própria agência de dublês com o conveniente nome de Red Action Club. Merecidamente, em 2015 ele recebeu um prêmio especial por tantos anos dedicados aos tokusatsu e, merecidamente, eu encerro esse vídeo aqui mostrando os verdadeiros heróis que estavam ali por trás das máscaras nas séries que a gente tanto curte até hoje, tá?
E merecidamente também um agradecimento à minha editora, que é a verdadeira heroína por trás das câmeras aqui, porque ela deve ter sofrido pra caramba pra colocar essa porrada de imagem que vocês viram rolando aí na tela, tá bem? Vou encerrar isso logo aqui pra dar um descanso pra ela. Valeu, pessoal, até daqui a pouco, até o próximo vídeo.